Agora eu ligo este microfone e agora a gente começa a aula. Bom, vamos começar a aula de hoje. Meu cabelo está meio bagunçado, mas também estava, então esqueço o meu cabelo. Um dia ele vai, até o final do curso, o cabelo estará ajeitado, eu acho. Eu acho que não. É melhor dizer eu acho, mas acho que não vai estar. Sempre usava óculos. Acabei de fazer assim para botar o óculos para dentro, mas vi que estou sem óculos. Então, ontem a gente falou, meu microfone está desligado? E é? Eu não liguei não o microfone. Ah, liguei. Oxi, eu não liguei o microfone. Está ligado. Nossa, você está querendo fazer uma pegadinha comigo, Júlia? Vou tirar um ponto seu, viu? Bora lá. Ontem, o que nós falamos ontem, né? Um monte de coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui antes de começar. Vocês estão achando... O que é que vocês estão achando do nível do curso? Quem está achando fácil? Olha, teve um corajoso que levantou a mão ali. Teve um corajoso que levantou a mão. O pessoal do chat também pode dizer o que está achando. Quem está achando normal, padrão? Quem está achando padrão? Quem está achando difícil? No chat pode ligar também. Eu estou achando difícil também. Entendi. Vocês estão fazendo exercícios lá da... Tem 2 aulas lá já, tem alguns exercícios e tem os livros que eu indiquei, né? E tem exercícios da vida aí que vocês podem fazer também. Onde vocês acharem exercício, fica à vontade para fazer. Mas tente fazer os da lista lá. Tipo, não tem exercícios tão difíceis lá não, dá para treinar pelo menos a parte inicial aí, então tentem fazer. Que mais? Só isso. A gente vai vendo aí. Hoje eu vou passar uma listinha para vocês brincarem. E é isto. Vamos lá. Não demorar muito. Hoje a gente vai falar de conhecido como combinação completa. Alguns de vocês devem já ter visto. Quem não viu, vai ver hoje. Tá pegando, né? Eu preciso do meu óculos, cara. Eu tô muito debilitado sem óculos. Mas ele vai chegar daqui a um mês. A gente vai falar... Vai continuar a aula de ontem, né? Vai falar de... Acho normal, mas é bem chatinho acompanhar online. Falou o William Gabriel. Entendi. Estou achando normal, mas bem trabalhoso. Isso tá normal. Tem que ser trabalhoso mesmo, né? Se fosse para ser igual ao colégio, não tem nem porque a gente está aqui, né? Então, a ideia é que seja um pouquinho mais difícil do que o colégio. Mas não tanto, não. Vai complicar um pouquinho mais depois, mas a gente vai vendo aí como é que faz as coisas. Vamos começar a prova agora? Não, brincadeira. Chegou um rapaz atrasado aqui, aí eu fiz essa brincadeira com ele, mas... Então a gente vai falar hoje de... Bom, vou continuar a aula de ontem. Vou botar a continuação, na verdade. Vou botar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não é nem poder apagar do som, né? Não, vou botar aqui, ó. Continuação. Aí. Coisa horrorosa, né, velho? Ontem, vamos lembrar rapidamente o que a gente fez ontem. Vamos dizer algumas coisas de ontem aqui. A gente definiu um certo número, que era este número daqui. Vou botar aqui um lembre-se. Vou botar até de outra cor. Eu evito falar as cores, porque eu tenho um probleminha com cores. Então eu evito dizer cores, porque em geral eu erro o nome das cores, então eu evito dizer. Então eu só digo que estou usando outra cor aqui. Eu tenho um probleminha de daltonismo aí. Então eu evito dizer cores. Eu já passei muita vergonha com isso, então parei de falar as cores. Mas eu acho que essa é azul. Imagina, né? Olha aí, tá vendo aí? Lembre-se do seguinte. Essa daqui eu já não digo qual é. Eu acho que é vermelho, mas... Oxe, eu já sei todas as cores.
Então vamos lembrar, a gente falou desse número aqui ontem. Como é que a gente chamava esse cara para começar? N escolhe K, ou NKK, ou binomial de NK, enfim. Ou do jeito que você quiser chamar, dê um nome para ele, seu nome preferido, e chame. Como é que ele era definido? N fatorial sobre N menos K fatorial vezes K fatorial. Perfeito. O que é que ele representava? Por exemplo, o que é que ele representava? Perfeito. Então, se você quer formar uma comissão com K pessoas num grupo de N, esse cara representa o número de maneiras de fazer isso. De outra forma, a gente poderia falar de subconjunto, a gente disse ontem, né? A quantidade de subconjuntos de um conjunto com N elementos que tem K elementos, foi meio confuso essa frase, foi? O número de subconjuntos com K elementos de um conjunto com N elementos também é isso aí, é a mesma coisa, né? Aí a gente mostrou algumas relaçõezinhas ontem. Por exemplo, a gente mostrou uma identidade, a gente mostrou, por exemplo, que se a gente somar todos esses caras aqui, ó, dava quanto? Quantidade de subconjuntos, que é igual a 2 elevado a n. A gente falou também, a última coisa que a gente falou foi a relação de Stiefel. Lembra da relação de Stiefel? Stiefel, que era assim, se você tiver o binomial de n mais 1k, ou seja, se você quiser escolher k pessoas do grupo de n mais 1, é a mesma coisa de escolher k de um grupo de n e depois, ou, né, somar com a quantidade de subconjuntos de k menos 1 num grupo de n também. A gente provou isso de duas formas diferentes. A gente provou fazendo a conta e provou usando combinatório, né? A gente disse, suponha que a Maria, vamos contar o número de grupos onde Maria está e os grupos onde Maria não está. A gente mostrou que dá isso aí também, né? Perfeito. Acho que isso é o mais importante de ontem. E os exemplos vocês lêem depois e fazem o exercício. Deixa eu dar uma dica aqui. Se vocês olharem os exercícios, tem lá um exercício do IME. Vocês viram? Na lista, o exercício do IME usa esta relação aqui para fazer, por exemplo. Certo? Vocês tentam usar isso aqui. E aquele exercício que está lá no material, use essa relação aqui várias vezes. Se usa essa relação várias vezes, conclui o problema, certo? Não vou fazer não, mas tem um outro exercício lá que vocês podem tentar fazer depois, que é óbvio, que se você quisesse fazer NKK, é a mesma coisa de fazer N menos K, né? Se eu quiser usar combinatória, é tipo assim, se você quiser escolher K, automaticamente o restante já foi escolhido, né? Então, se você forma um grupo com K pessoas, automaticamente já formou um grupo com N menos K pessoas. Então, formar um, formar outro é a mesma coisa. E se você usar essa identidade, também é muito claro, né? Só vai inverter os papéis das coisas aí. A ordem do produto não altera nada, então é claro, certo? Isso é importante. Por exemplo, com isso daí a gente sabe que se eu quiser calcular 7 escolhe 5, é a mesma coisa que fazer 7 escolhe 2. Né? Isso é a mesma coisa. As coisas são iguais. 7 escolhe 8 escolhe 5 é o mesmo que 8 escolhe 3. Por causa dessa relação aí. Então, enfim, não vou apagar esse vídeo. Hoje, nós vamos falar... Vamos começar com um exemplo aqui. A gente vai ver como é que resolve esse exemplo. Eu anotei hoje o exemplo, não está lá no material. 2 exemplos diferentes. Mas eu vou fazer do material também. Desculpe o atraso. Tudo bem, Ila. Está desculpada. Uma fábrica dispõe de 3 cores. Quais são as cores prediletas de vocês? O problema é eu acertar aqui também, né? Mas eu vou escrever tudo de preto. Vermelha, branca e preta. Azul não, que é CSA. Não gosto muito disso, não. Prefiro o CRB. Podia botar verde, que é o Palmeiras também. Não é não?
Melhor time do Brasil. Vou mudar vermelho por verde, que quem manda sou eu aqui, então eu vou mudar. Eu vou mudar para verde aqui agora. Verde do Palmeiras. Pronto. Quem manda sou eu. Infelizmente, para vocês, quem manda sou eu, então pronto. Verde, branco e preta. Mas pintar um carro de verde não é muito bonito, não. Para pintar, vamos pintar um carro de verde. O que vai andar no carro de cor verde? Anda? Anda, né? Para pintar 6 celulares, pronto. 6 iPhones. Vou fazer propaganda não, né? Até parece que eu tenho essa influência toda para fazer propaganda e vender os iPhones. 6 celulares. Vou parar de fazer piada, foi mal. Não conto mais nenhum daqui pro fim da aula. Acho que eu não vou resistir não, mas vamos tentar. 6 celulares idênticos, certo? Cada um com uma única cor. Com uma única... Só sei fazer com carros. Os celulares eu não sei fazer não. Disse que não ia contar piada, já contei, foi mal. Mas agora eu prometo que não vou fazer mais. De quantos modos nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso. E aí, de quantos modos a gente pode fazer isso? Perfeito. 3 elevado a 6, disse o Felipe. Faz sentido, né? Ou não? Vamos ver aqui. Vou botar aqui 6 celulares. 5, 6, né? 6 celulares aí. 6 tracinhos ou celulares. Mesma coisa. O primeiro celular, você tem 3 formas de pintar, certo? O segundo celular, você tem 3 formas de pintar. O terceiro celular, você tem 3 formas de pintar. 3 elevado a 6. Faz sentido para vocês? Tá certo, então, essa é a resposta? Não. Então, para fazer isso, não ia perguntar esse problema aí para vocês, né? Claro. Se não, faz sentido isso dar certo? Não faz sentido isso dar certo. Porque os celulares são idênticos. Certo? Os celulares não são celulares. Se forem celulares todos diferentes, aí tudo bem. Mas os celulares são idênticos. Digamos que eu vou usar outras cores aqui que talvez não sejam as cores que eu quero usar. Certo? Então, enfim, vou usar laser para dizer as cores. Então, digamos que a gente pintou, sei lá, verde. Eu botei que cor? Branco e preto, não foi? Já esqueci a cor do branco. Branco. Vou botar branco aqui, sei lá. Vou botar preto aqui. Verde de novo, preto e verde. Certo? Digamos que eu troquei as cores desses 2 celulares aqui. Ó. Branco, verde, preto, vermelho. Eita, verde, preto e verde. Isso aqui, teoricamente, é outra configuração, né? Mas é a mesma coisa de antes, porque os celulares são todos idênticos. Estão entendendo? Não. Porque não é trivial agora como eu vou fazer essa contagem. Porque tem várias formas de fazer isso, de ser caras iguais. Tem um monte de forma de ter caras iguais, 2 cores iguais, 3 iguais. Tem muitas formas de fazer isso agora. Então, não é tão fácil assim agora para fazer essa contagem. Então, a gente tem que ver como a gente vai descontar isso. Oi? Não, eu poderia botar tudo verde, por exemplo. Tudo verde. Ou 5 verdes e um preto. Ou 4 verdes e 2 pretos. Isso agora já não é tão fácil. Como é que eu faço para descontar essas coisas? Como é que a gente vai fazer isso? Você está vendo ali... os celulares são idênticos. Não, vamos no mundo dos sonhos. Peguei 6 iPhones, mesmo modelo, na caixa, todos iguais. Se você olhar para os 6 assim, você não vai saber a diferença entre eles. Certo? É no mundo dos sonhos, sem arranhar, sem nada. Todos 6 idênticos. Então, se eu pintar os 6 aqui, ou pintar o primeiro de uma cor e o segundo de outra cor, depois inverter, você não vai conseguir diferenciar isso. Como é que você diferencia isso, né? Parece na grama. Vai chegar nisso. Exatamente, vai chegar nisso.
Não vai fazer diferença, né? Porque eles são todos idênticos e não importa o que eu faço. Eu vou botar os 6 na mesa, você pode dispor ele de qualquer forma. Então é isso que a gente vai fazer agora. Como é que a gente vai contar isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Na verdade, o que você quer saber, o que importa aqui é quantos celulares eu pintei de verde, quantos eu pintei de preto e quantos eu pintei de branco. É isso que importa, certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Ó. Então isso aqui não está certo, certo? Isso aqui... Aí uma coisa que a gente provou que a quantidade de elementos sobre o conjunto de um conjunto de elementos redonda desse lado. Porque a gente somou, né, tipo, olha, quantos tem com zero elemento, quantos tem com um elemento. Aí se você saber que vai contar tipo, quantas combinações eu tenho com duas cores dessa cor e uma cor dessa daqui. Vai ser por aí. Só que a gente não vai dividir em casos assim, que vai ser muito complicado. Seria bastante casos, cara, se eu fosse dividir, né? Porque poderia ter um preto e 5 vermelhos, poderia ter 2 pretos e 4 vermelhos, poderia ter 2 pretos e 4 brancos, poderia ter um monte de coisa. Então, é meio inviável fazer essa separação. A gente vai fazer, talvez algum de vocês já conheçam, que a gente chama de traço e bola, tracinhos e bolinhas. Já viram isso? Quem já estudou um pouco de Olimpíada, talvez já conheça. Isso que a gente vai usar. É o problema de distribuir bolas em caixas, ou em urnas, ou o que você quiser. Vai diminuir, porque eu mais profundo, mais padrão de luz, você normalmente faz, por exemplo, eu posso pagar o preço de uma bola e eu colar um peão. Aí você ia, meio que, fazendo isso para assistir uma dificuldade que é isso, mas quando você está no 2D8, você vai transformar isso no velocidade mágica, sabe? É isso que a gente vai fazer aqui. Exatamente isso que a gente vai fazer. Então, ninguém perguntou nada. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, ó. Primeiro, está claro para vocês aqui que não é 3 elevado a 6, todo mundo entendeu? Que essas configurações vão ser a mesma coisa, porque os celulares são idênticos, beleza, né? Agora vamos ver como é que a gente conserta. Como é que a gente conserta? Faz o seguinte, vamos chamar de x quantidade de celulares da cor verde. Chame de y quantidade de celulares da cor preta. E agora eu vou só copiar isso aqui agora, que eu deveria ter feito da segunda vez. Quantidade de celulares da cor branca. Branca. Z. Certo? O que a gente quer nada mais é do que... Bom, primeira coisa, x mais y mais z tem que ser 6. O que a gente quer nada mais é do que saber o número de soluções dessa equação aí. Certo? A gente vai usar combinatória para achar o número de soluções dessa equação. A gente não quer resolver a equação. Essa aí tem... Eu acho que tem poucas soluções, vamos ver. Mas já a gente vê. Aí... Não, acho que não tem tão pouca não. Mas talvez não dê tanto trabalho de listá-las. Mas o que a gente vai querer é resolver essa equação. Uma solução dessa equação dá uma configuração da de cima, certo? Eu vou mostrar como é que faz isso, como é essa configuração. Por exemplo, quem me diz uma solução dessa equação? 006, por exemplo, é uma configuração. 0 é uma solução. Eu vou escrever assim, certo? Como uma tripla. 006 é uma solução. 060. O que é que representa essa solução? 0 verde, 0 pretas e 6 brancas. Perfeito. Essa solução significa que eu não pintei nenhum de verde, nenhum de preto, pintei todo de branco. Por exemplo, vamos ver outra solução aqui. Outra solução que nenhum seja 0. Vai agora. 3, 2, 1. É outra solução. Também é uma solução. Essa solução significa que você está pintando 3 de verde, 2 de preto e 1 de branco. Está claro para todo mundo? Como é que a gente vai fazer para achar o número de soluções dessa equação? Veja bem, achar o número de soluções dessa equação nada mais é do que dizer quantos números vão para o x, vai
ter a quantidade de x, quantos números vai ter a quantidade de y e quantos números vai ter a quantidade de z. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos... É Anthony, né? Anthony? O Anthony sugeriu mais ou menos isso, né? É a gente dizer que os... Vamos dizer que os nossos sinais de mais vão ser os nossos espaçadores. Vamos usar tracinhos para isso, certo? A gente vai representar assim, ó. Cada sinal de mais vai ser um tracinho. Queria que ele ficasse mais em pé. Pronto. Vou botar aqui 2 tracinhos, certo? E as quantidades que a gente quiser colocar, a gente vai usar bolinhas para botar essas quantidades. Aqui vai ser a quantidade que vai ter o x. Que vai ter a quantidade... Qual é o x? É o quê? Verde. O primeiro é o verde, que é o Palmeiras, sempre. Então, aqui vai ser a quantidade a quantidade celular da cor verde. Aqui vai ser a quantidade celular da cor preta e aqui a quantidade celular da cor branca. Certo? Então, o que você vai querer é colocar 6 bolinhas aí e olhar quantas somas eu posso fazer isso. Então, vamos pôr, por exemplo, a segunda configuração. Como é que ficaria a segunda configuração? 3 bolinhas aqui, 2 bolinhas aqui para o y e uma bolinha aqui para o z. Certo? Tá claro? Essa aqui representa a solução, essa segunda solução aí, 3, 2, 1. Achar todas as soluções nada mais é do que fazer permutação de todos esses caras, como você quiser. Ah, são soluções inteiras não negativas, isso é importante. Para que eu possa ter zero, né? Por exemplo, como é que seria esse 006? Não tem nenhum na primeira, nenhum na segunda e sexta, tudo na terceira. Então eu vou permitir esse tipo de coisa também. Por isso que eu quero soluções inteiras não negativas, do zero para frente. Se não for assim, você tem que adaptar. A gente vai fazer um exemplo que não é assim, você tem que adaptar para virar cada jeito. Então, agora, como a Alice tinha observado, virou um anagrama. Certo? Você quer uma combinação, uma permutação com repetição. Você viu isso? Combinação com repetição, né? Que é você quer saber de quantas formas você pode permutar esses caras entre si. Quer achar todas as permutações desses caras. Beleza? Quantas permutações existem desses caras aí? Tem, quantos objetos tem? Tem 1, 2, 3, tem 6 objetos do tipo bolinha, vou botar assim. 6 do tipo bolinha, e 2 do tipo tracinho. Então a gente tem 8 no total, então a quantidade de formas de permutar isso tudo é 8 fatorial. A gente tem que dividir pelos 6 fatorial, né? Lembra de anagramas? As bolinhas são permutadas entre si, não faz diferença nenhuma. E o 2 fatorial também. Isso aqui, a gente já viu isso aqui, certo? Isso aqui é 8 escolhe 2, não é? Isso aqui é justamente 8 escolhe 2. Eu não sei quanto que dá isso, eu não sei se eu fiz a conta, acho que eu não fiz a conta, só botei o problema. Ou 8 escolhe 6 também, é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá claro para todo mundo? Então isso aqui é o número de formas de fazer isso daqui. Então, a gente traduzir isso aqui em resolver, em achar o número de soluções de uma equação desse tipo aqui. Tá? Uma equação linear, de grau 1, todos os coeficientes 1. Não necessariamente, se eu tivesse um número grandão, porque ao invés dele x mais esse mais z fosse igual a 1 milhão... Vou fazer esse caso nesse instante. Todo mundo entendeu esse exemplo? Todo mundo entendeu? Perfeito. Então, antes de nós fazermos o caso... Que hora é essa? 3h30, né? Temos um tempinho. Antes de a gente fazer o caso geral, vamos fazer um outro exemplo aqui, só para ver se todo mundo entendeu. É o exemplo que está no material agora, que é assim. De quantos modos... Pessoal do chat, mas por que se conta os sinais, no caso, com os traços? É justamente... Deixa eu botar outra solução aqui, João Pedro. Deixa eu botar a primeira solução aqui também, para ver se fica mais claro. Ó. Por exemplo, essa primeira solução aqui, as 6 bolinhas estão todas aqui. Essa é a primeira solução. Aí aqui você conta como se não tivesse nada, certo? Não tem nada. Não tem nada aqui. Então eu estou pegando esses 8 objetos, que são 2 tracinhos de 6 bolinhas, e coloquei eles dessa forma. E dessa forma dá esta solução aqui. Dessa forma aqui, se eu colocar 3 no primeiro, antes do primeiro tracinho, que representa... Isso aqui representa a quantidade do x.
Isso aqui representa a quantidade do Y, isso aqui representa a quantidade do Z. Esse tracinho representa o primeiro sinal de mais, esse aqui é o segundo sinal de mais. Então isso aqui me dá essa segunda solução aqui, ó. Representa essa segunda solução aqui. Então, para achar todas as soluções, o número de todas as soluções, é basicamente você fazer todas as permutações possíveis. Entre traços e bolinhas, certo? Se você botar todos os tracinhos, por exemplo, essa primeira solução tá todos os tracinhos na esquerda e depois todas as bolinhas. Essa segunda já é diferente. Por aí você vai fazendo todas as permutações possíveis. Que é tipo anagrama, né? Ficou claro agora, João, Pedro e Gabriel? Clareou mais? Sim. Gabriel? Outra forma de pensar não seria de quantas formas eu posso colocar os dois tracinhos entre as seis bolinhas. Mas você tem que perguntar. É a mesma coisa, só que você pode colocar os traços não entre as bolinhas, pode ser nas beiras também. Mesma coisa. Dá no mesmo, né? Que é escolher. Vai dar na mesma porque eu ter 8 Exato, vai dar no mesmo. Ou escolher posição para os dois ou posição para as bolinhas, é a mesma coisa. Já é. Exatamente, é a mesma coisa. Exatamente. Entenderam aqui, vocês? Todo mundo entendeu aqui? Todo mundo entendeu? Vamos ver um outro exemplo aqui antes de dar o caso geral. De quantos modos é possível... Eita, já mudei de cor aqui. Quantos modos é possível comprar 4 sorvetes em uma loja de sorvete, né? Botar em uma sorveteria que os oferece em 7 sabores. Perfeito. Você vai fazer igual antes, certo? Você vai fazer igual antes. Basicamente, você quer saber quantos sabores do tipo 1, quantos sabores do tipo 2, por aí vai. Você quer saber, certo? Isso tem que dar 4 no final, né? Eu tenho 4 sorvetes, então tem que dar... Deixa eu voltar. Então, o que a gente vai querer saber vai ser o seguinte, ó. Vou fazer igual eu fiz antes, certo? Chamar de x1 a quantidade do sabor 1. Aí agora eu vou copiar, estou mais esperto. x2 a quantidade do sabor 2. Etc, etc. x7 a quantidade do sabor 7. De modo que a soma dessas quantidades tem que dar quanto? 4. Eu quero comprar 4 sorvetes. Vou escrever aqui. Não 7 gravetos. É isso, vamos ver. Não são 7. Não são 7, né? Por exemplo, aqui não foram 3. Sempre tem um sinal a menos, né? Sempre tem um sinal a menos. Então, neste caso, eu quero arrumar de quantas formas eu posso... De quantas soluções tem essa equação? Soluções inteiras negativas. Neste caso, usando a ideia de tracinhos e bolinhas, eu tenho 6 traços. 2, 3, 4, 5, 6. E tenho 4 bolinhas para dispô-las aí da forma que eu quiser. Por exemplo, 0, 0, bolinha, bolinha, nada no 2, 1 no 3 e 1 aqui, por exemplo. Que solução é essa aqui? Que solução representa esta configuração que eu coloquei aí? 2 mais 0 mais 1 mais 0. O x1 é 2, o x2 é 0, o x3 é 1, o x4 é 0, o x5 é 1, o x6 é 0 e o x7 é 0. Certo? Essa significa esta configuração. Você quer saber todas as possíveis configurações. Então eu quero saber todas as formas de permutar esses caras entre si. Certo? A quantidade de formas
permutá-los entre si é... Quanto que é? Tem 6 tracinhos, 4 bolinhas, então tem 10 espaços, 10 fatorial. Tem 4 bolinhas, 4 do tipo bolinha, então divido por 4 fatorial. E tem 6 espaços, dividido por 6 fatorial, que eu vou escrever como 10 escolhe 4. Ou 10 escolhe 6. Certo? Essa é a resposta. Entenderam? Tá claro? De modo geral, tá claro o chat? João, Gabriel ou os demais entenderam aqui com esse exemplo? Ficou mais claro com esse também? Henrique, beleza, Henrique. Perfeito. Depois vocês têm que praticar. Principalmente coisas que vocês não viram. Quando vocês estão vindo pela primeira vez, vocês têm que praticar, entendeu? Vocês têm que pegar, chegar em casa e fazer exercício dessas coisas, para ficar mais claro. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que está entendendo bem, mas se você não fizer as coisas sozinho, você não sabe se de fato você está entendendo. Oi. 12 o quê? 12. Porque a gente tem 7 tracinhos. Tem 6 tracinhos. São 6 tracinhos e 7 variáveis. Então seria. Não, pior, 13. Não seria nem 12. Não, são 4 bolinhas e 6 tracinhos. Aí. São 7 variáveis, porque são 7 espaços. São 6 tracinhos. Perfeito? Pronto, perfeito. Agora, de modo geral, eu vou escrever como número de soluções, mas é a mesma coisa. Lá tem problemas com, de modo geral, com distribuição de coisas, certo? Mas vamos escrever assim. De modo geral, então assim, o número de soluções inteiras não negativas da equação, só um momento, da equação x1 mais x2 mais xn igual a k aí vamos achar isso aí. Não sei também a resposta, eu acho que é n mais k menos 1, escolhe k. O número de soluções dessa equação aí eu vou deixar um espacinho aqui para a gente preencher, já, diga. Essa é a definição desse número. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, a gente definiu esse número desse jeito. Ó. Isso aqui troca o n por 10 e o k por 4. Certo? É a definição desse número. Aqui também. Neste outro caso aqui também. Ó. Por isso que eu botei 8 e escolhe 2 aqui. Né? A soma dos de baixo dá 8. Então, é isso. Perfeito. Vamos achar o número de soluções dessa equação aqui. Quantos espaços eu vou ter? Quantos tracinhos eu vou ter? N menos 1 tracinhos, né? Então a gente vai ter 1, 2... Deixa eu botar aqui. Vou botar sem fazer isso. Vou botar aqui. Teremos... Deixa eu ter que descer mais um pouco. Eu vou botar a resposta lá em cima. Solução aqui. Teremos N menos 1 tracinhos. Que são os sinais de mais. E... Quantas bolinhas? K bolinhas. A gente quer saber de quantas formas eu posso permutá-los entre si. No total, nós temos... No total, temos N mais K menos 1. N menos 1 mais K, se você quiser. Então, o número de formas de permutar isso é... Então, o número de permutações... Bom, suponho que todo mundo é diferente, aí eu posso pegar isso aqui fatorial, aí desconta as permutações dos tracinhos e desconta as permutações das bolinhas. Certo? Isso daí é n menos 1 mais k, escolhe n menos 1. Ou escolhe k, vou botar escolhe k. Então, esse é o número a resposta. Então, aqui, a resposta é n, vou botar aqui, é n
Menos 1 mais K sobe K. Certo? Então, o cara que aparece aqui, ele vem para baixo. E aqui é a quantidade de... É o K, o número de incógnitas menos 1 mais esse cara aqui, que aparece em cima. Mas não precisa decorar isso, é muito... É fácil de dizer isso, certo? Você bota, se você esquecer disso, por exemplo, você bota as coisas lá e faz a conta, certo? Não tem problema nenhum disso. É claro para todo mundo. Vamos fazer mais exemplos aqui. Tem um exemplo interessante disso aí. Tem vários, mas vamos fazer alguns aqui. Não todos, tem que deixar para vocês o resto. Na bruma leve das... Não foi 6 minutos. Oi? Você não trocou em 6 minutos. Não contou em 6 minutos, então. Verdade. Mas eu posso fazê-lo ainda, né? Mas não vou fazer. Porque tá muito calor, aí eu não consigo cantar no calor. Esse troço tá muito horrível. Vou usar... Por que eu mudei de cor? Não que o resto esteja bonito, mas deixar o tracinho bonito, pelo menos. Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu acho que é o último exemplo do material. Quantas são as soluções de x mais y mais z menor ou igual a 5? Soluções inteiras não negativas, né? Quantas são as soluções inteiras não negativas desse negócio aí? E aí? Para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Isso resolve. Peraí, que solução? Qualquer tripla de números satisfaz essa desigualdade aí. Se você somar os três números e der 3, é solução. Porque é menor ou igual a 5. Esqueça aí, você tem inteiro. Se for coisa assim, aí a gente acaba a conversa por aqui, entendeu? É um plano assim, então tem um monte de coisa. Não esqueça aí. Vamos só as inteiras. Tá ótimo, né? E aí, quantas são as soluções inteiras? O Anthony e a Alice sugeriram fazer casos. Tudo bem, dá para fazer nesse caso, né? Se eu pusesse aqui, ao invés de 5, vamos fazer usando o caso, certo? Mas se eu puser, eu acho que não sei se pusesse está certo, acho que tá, né? Se eu colocasse aqui 2023, você ia fazer todos os casos ainda? Como é que você ia fazer usando casos agora? Se cair na UBM 2023, como é que você ia fazer? Como é? Essa daí com certeza não. Vou botar outra mais difícil usando isso. 2024. Diga. Certo. Mas qual é a resposta? Não, tem que dizer esse valor dessa soma. Vamos fazer com 5 aqui. Tá? Oi? O que significa abrir isso daí? Da forma que eles falaram, sendo que manipular isso aí graficamente. Vamos colocar um valor aí, tá? Bota um menor igual que 5, né? Isso aí, para tentar chegar em uma coisa maneira. Uma coisa maneira. Se dá uma relação, uma teorema das linhas, alguma coisa assim. Talvez dê para usar. A gente não viu nada desse teorema. A gente viu o teorema das linhas, que é isso aqui, ó, que Vinícius e eu fizemos ontem. Ele fez um pedaço e eu fiz o outro. Isso aqui chama de teorema das linhas, certo?
A soma de todos, esqueça o que é isso, mas a soma das linhas do triângulo de Pascal, que a gente chama, a gente vai ver isso futuramente. É isso aqui. Depois vai ter lá o teorema das colunas, você vai somar uma coluna. Depois vai ter o teorema das diagonais, você vai somar diagonais desse cara, esqueçam isso. No futuro a gente vai ver isso. A gente já aprendeu para igualdade e até que o princípio aditivo para cada caso. Não, dá para fazer. Vamos fazer o caso 5 desse jeito aí que vocês estão dizendo, certo? Vamos fazer desse jeito aí. É preto, né? Já vai mudar de cor aqui. Já vamos usar a fórmula aqui, sei lá, digamos, se quiser. 2023 sorvete, 3 sabores. Ah, não, menor. Lourenço. Isso. Vamos fazer com 5 aqui, vamos fazer com 5, certo? Vamos fazer com 5. Como é que a gente faz aqui? Vamos primeiro fazer do jeito que você sugeriu. Vamos. Isso aí significa o seguinte, ó. X mais Y mais Z menor ou igual a 5 é o mesmo que X mais Y mais Z igual a I, onde I, vou botar K, né, para ficar igual de lá. Igual a K, onde K varia de 0 até 5, certo? Se eu quero soluções inteiras ou negativas menor ou igual a 5, ou é 5, ou é 4, ou é 3, ou é 2, ou é 1, ou é 0. Então varia de 0 até 5. Perfeito. A gente pode fazer cada caso desse e somar, certo? Somar os que com igual a 0, somar os com igual a 1, somar os com igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, e isso dá o número total de soluções daquela inequação ali. Isso resolve, né? Perfeito. Vou chamar aqui de primeira solução, certo? Primeira solução. Primeira solução. Bom, como é, se eu só botar um K aqui, quanto que é o número de soluções para igual a K? Vamos resolver esse caso aqui, né? X mais Y mais Z igual a K. Qual é o número de soluções disso? A gente conta os tracinhos, né? Tem 2 tracinhos e K bolinhas, então é 2 mais K. E escolhe K. Certo? Ou escolhe 2 nesse caso. Vou botar 2. Né? Não faz diferença não, né? Certo? Então, logo, isso é... Deixa eu escrever melhor, para deixar escrito claro. O número... Deixa eu botar aqui. O número de soluções de x mais y mais z igual a k é este daqui. Logo, o número de soluções de x mais y mais z menor ou igual a 5 é somar esses caras quando k varia de 0 até 5. Certo? Então fica 2 escolhe 2, que é, vou botar 2 mais 0, certo? Que é representando k igual a 0, depois k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, e eu deveria ter posto... Ah, eu botei os negócios e depois tirei os treinos. Deixa eu tirar esse primeiro aqui também para ficar menor. Não, acho que eu vou botar assim, talvez fique mais claro se eu botar assim. 2 mais 0. Só um momento, para ficar mais clara a escrita. Quando vocês forem ler, talvez entender melhor. 2 mais 1, que é k igual a 1. Dois mais 2. Deixa eu apagar aqui esses três, para escrever melhor. K igual a 3, então fica 2 mais 3, 2 mais 4 e 2 mais 5. Escolhe 2. Alguém falou? Eu estou usando basicamente essa fórmula aqui, certo? Mas você pode simplesmente, se quiser, não precisa usar a fórmula.
Você pode resolver de novo. Quantos tracinhos eu tenho? 2 tracinhos. E você quer botar K bolinhas. Então você tem K mais 2 objetos. Então isso dá K mais 2 fatorial, né? Aí você tem que descontar as permutações. Tem 2 tracinhos, então desconta as permutações de 2 tracinhos e desconta as permutações das K bolinhas. Então fica isso aqui e isso aqui é justamente isso. Beleza? Tá claro? K é de 0 até 5. Então, K vai mudando. Você definiu o K como 2. K vai mudando. Eu defini o K como 2. Sim, ali, ó. Embaixo está dizendo? Sim. É a mesma coisa, ninguém escolhe K. 2 mais K escolhe 2. É a mesma coisa que 2 mais K escolhe K. É. Não é não? Vamos fazer a conta? Você quer olhar para 2 mais K, escolhe 2. Isso daqui é 2 mais K fatorial, 2 fatorial, K fatorial. Isso é a mesma coisa que 2 mais K escolhe K, é a mesma coisa. Certo? Eu botei desse jeito, mas você pode botar K se quiser. Não faz diferença. Vou deixar assim, mas não faz diferença não. Aí você tem que somar esses trem aí tudinho, né? Tem que somar esses trem aí tudinho. Eu acho que eu já fiz essa conta. Eu vou mostrar outra forma de fazer, certo? Mas eu vou... A resposta disso aí é 56. Certo? Isso aí é igual a... Se você fizer essa conta todinha aí, somar esse monte de cara, dá 56. Beleza? Imagina se tivesse um 2020... pessoal do chat, entendeu? Eu não fiz essa conta, certo? Você tem que fazer essa conta aqui, ó. Eu não fiz. Você tem que fazer... Essa conta não é difícil, não. Tá? É só usar isso aqui. Usar isso aqui e você vai achar cada número daquele e depois somar. Não tem dificuldade nenhuma. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem falar comigo ou com o monitor, botar alguma coisa no grupo lá, se alguém não tiver conseguido fazer essa conta aqui depois do caso. Certo? Dá 56 isso aqui. Imagina se fosse aqui um 2023, hein? Se aqui fosse um 2023, como é que a gente faria se fosse 2023 aqui? Mas quanto que dá essa soma? Aí já não cabe ali. E se a resposta fosse lá, deu um número preciso para isso, eu quero saber, isso é tanto. E aí, como é que você diz? Tanto. Dê a forma simplificada do negócio, sei lá. Uma outra forma de fazer é o seguinte, ó. Segunda solução aqui para a gente finalizar a aula. Segunda solução. Uma segunda solução é o seguinte, ó. Você vai olhar o quanto que falta para isso dar 5, certo? Você vai fazer o seguinte, ó. Veja bem. Ou você pode chamar outra variável se você quiser, você pode fazer assim. Chame W de 5 menos X menos Y menos Z. Certo? Como o X mais Y mais Z é menor ou igual a 5, então esse W aqui é maior ou igual a 0. Porque isso aqui é menor ou igual a 5. Então 5 menos isso vai dar maior ou igual a 0. Certo? Porque esse aqui é no máximo 5. Então esse cara é maior ou igual a 0. E além disso, X mais Y mais Z mais o W, quanto que dá? X mais Y mais Z mais W? 5. O X corta com X, o Y vai cortar com Y, o Z corta com Z, sobra só 5. Certo? Então, o que você quer saber, na verdade, é o número de soluções dessa equação aqui. Achar o número de soluções dessa equação, você acha o número de soluções daquela desigualdade lá. Beleza?
E já achar isso aqui é muito mais fácil, né? Agora você tem uma forma simplificadinha para isso. Achar o número de soluções da inequação. Ah, mas por outro lado, com isso a gente começa a achar você consegue resolver o mesmo problema de duas formas diferentes. Então você vai fazer igual a gente fez ontem, conseguir uma igualdade de duas coisas. Uma soma de uma coisa dando uma outra coisa aqui. Então isso é legal também. Depois vocês tentam fazer isso. O número de soluções da equação x mais y mais m igual a 5 é igual ao número de soluções, tudo inteiro no negativo, tá? Soluções da equação, agora não da inequação, da equação. X mais y mais z mais w igual a 5. Que é quanto, pessoal? Que é... Quantos tracinhos a gente tem? 3 tracinhos, 5 bolinhas. Então isso aqui é 5 mais 3. E escolhe 3, se quiser. Não corta nada. Cortar o quê? Não, eu vou deixar... Ah, você quer fazer a conta, é? Dá no mesmo. Que é... Vou botar assim, 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Que é isso aí, certo? 8 fatorial. Então... Ó, isso aqui, por exemplo, dá uma relação, né? A gente consegue que essa soma aqui é igual a esse número aqui. Isso pode dar uma relação interessante, depois vocês fizerem algumas contas. Bom, acaba aqui, tá bom? Tentem praticar. Até 4h20, né? Então vamos fazer mais exercícios. Eu jurava que é porque eu estava imaginando que ia acabar 4 horas, são 1h20, né? Então vamos fazer mais exemplos. Perfeito. Perfeito. Todo mundo entendeu até aqui? Maravilha. Vamos fazer mais exemplos. Eu jurava que era até 4 horas. Porque as horas, em geral, são muito fechadinhas assim. Não sei porquê. O pessoal do chat entendeu aqui? Só. Vamos só fazer. É pro outro lado, né? Eu tentei, sei lá qual lado. Professor, qual o raciocínio de colocar o W? Perfeito. Perfeito, Caio. É o seguinte, ninguém perguntou isso. Estava esperando que alguém perguntasse qual o raciocínio de colocar o W. Por que colocar o W? Justamente. É o que, não o que sobra, mas o que está faltando para chegar em 5, né? Certo? Tipo assim, eu quero achar... botar esse W é a mesma coisa de fazer esses casos aqui, né? Fazer o caso onde dá 0, onde dá 1, onde dá 2, onde dá 3, onde dá 4, onde dá 5. O W faz isso. O W vai de 0 até 5. Ele está indo no contrário, de 5 até 5. Né? Mas não faz diferença. Então, o W é o que está faltando para chegar em 5, Caio. Por isso que a gente faz o assim de colocar o W. Essa é a ideia do W aí. Certo? Entendesse? Shows. Deixa eu pegar o material aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar a vocês aqui. Deixa eu fazer aqui Aqui eu estou aqui, vamos fazer o uma de exercício. Vou botar o chamadinho tezinho. Quantas são as soluções inteiras da equação? Isso é uma equação de Alfantino simplificada, né? Em todo mundo é 1. X mais y mais z igual a 20, com x maior ou igual a 2, y maior ou igual a 2 e z maior ou igual a 2. Como é que eu resolvo este caso aí agora?
Pensem aí. 3 minutos, tá bom? É pouco, né? Não, 6 é muito. 3 é pouco, 6 é muito. 5 é muito também. 4 é muito também. Então é 3 mesmo. 3:30. 3:31 e meio. E 55. 3:31 e 55. Pronto, tá bom, é isso aí. Aí você diminuiu o meu, né? Aí não. Vai ser quase isso aí. Não é exatamente o X. Outras coisas, né? É isso aí que você está fazendo. Perfeito. É por aí a ideia. Não tem problema. Tenta fazer aí. 3 minutinhos para você fazer. 4:08 a gente resolve. 4:07. E os quebrados. Isso, 31 e 55. Oi, Paulo. Pode falar. É por aí, Paulo. É por aí. Veja, deixa eu voltar aqui só para dizer. Não vou dizer nada não, por enquanto. Tento fazer sem eu dizer nada. Depois eu posso dar uma dica. Eu dou mais uma dica e deixo 30 segundos para você terminar. Não diga não a solução ainda. Não, a ideia. Não, sem ideias. Pense, depois de 3 minutos você diz as ideias. Ou se quiser pode me dizer aqui só você, sem dizer para todo mundo. Para que todo mundo pense. Deixa eu só.
Isso dá problema, né? Porque poderia concluir o código da série. Que está nesse caso aqui. Tem outros problemas, que é que você não está contando os casos, por exemplo, 0, 0 e 2. Você não está contando aqui. Entendi. 4, 4. Você vai esquecer. Posso. Resolver isso aqui, eu não consigo resolver isso, tá vendo? Não, igual aqui, não entendi. Mas isso não foi daquele jeito que você mostrou, imaginado aqui, igual àquela equação com W e vai. Não, vai achar uma fonte de não estou entendendo. Olha, a minha, eu fiz que nem ela. Eu vai ser multiplicar a lista de 2 para aí. Já fiz Você fez igual isso aí? Não, não é exatamente isso. é um pouco difícil, mas essa coisa não é antiga, né? É uma material. Mas eu acho que é um jeito. Ver que é difícil. Faz o quê? Faz você depois que encontra o valor dela. Aí você acha uma solução da situação, que é esse restrição nenhuma, só usar a fórmula. Oi, diga. Vossa Excelência puxa vida aqui, né? Aí. É melhor, depois a gente conversa sobre isso, viu? Depois, no intervalo. Já passou muito tempo aqui, eu fui falar com o pessoal, já passou mais do que eu estava prevendo. Vamos ver aqui. Nesse caso, teria que somar um incógnito com os valores. É por aí, Paulo. É por aí. Eu acho que você tem razão na sua resposta, Paulo. Eu acho que é isso aí mesmo. Para mim, tem duas formas de colocar as bolinhas e os dois traços de ação. Logo temos mais ou menos, João, porque nós temos um problema aqui que é as restrições, né? Lá a gente tem que ter cuidado aqui porque não pode ter não pode ter caras sem bolinhas, né? Todos os caras têm que ter pelo menos duas bolinhas já, a priori, né? Inicialmente. Então, o que a gente faz para resolver isso, das formas de resolver isso aqui é tirar essa restrição, certo? Tipo assim, você poderia considerar, exato, Paulo, exatamente. Você já considera que já tem duas bolinhas em cada lugar. Já considera isso. Como o Anthony fez, é o que o Anthony fez. Você já considera que já tem duas bolinhas em cada lugar, porque pelo menos tem duas. E se você colocar pelo menos duas em cada lugar, então agora não tem restrição nenhuma. É maior ou igual a zero, certo? É isso que a gente faz. Mas formalmente a gente faz assim. A gente faz assim, formalmente. Ó, se você fizer x menos 2, isso é maior ou igual a zero, certo? Passa o 2 para o outro lado. Da mesma coisa o y. Y menos 2 é maior ou igual a zero. Isso. Ó, por que eu estou fazendo isso? Por causa dessa restrição. A nossa número de soluções aqui em cima era para
em soluções inteiras não negativas. Então, tem que começar do 0 para cima. Certo? Neste caso, eu estou começando com 2, né? Assim, começando com 2. Então, você tem que fazer, tem que pedir essa restrição. Certo? Como é que você pede essa restrição? Como é que você tira essa restrição? Basicamente, você já bota 2 bolinhas em cada lugar. É isso que você faz. Já põe 2 bolinhas no primeiro espaço, 2 no segundo, 2 no terceiro. Feito isso, vou distribuir as outras 14 bolinhas agora. Do jeito que... Oi? Exatamente. Já bota 2 em cada lugar e aí depois faz essa conta. E isso a gente faz assim, formalmente, se quiser. Z menos 2 maior ou igual a 0. Você chama esse cara de A, que é um número maior ou igual a 0. Você chama esse cara de B, que é um número maior ou igual a 0. Você chama esse cara de C, que é um número maior ou igual a... Isso aqui que eu fiz é acrescentar as bolinhas, certo? E aí você substitui aqui, ó. Quem é X? É A mais 2, se você passar o A para o outro lado. Né? X é A mais 2. Y é B mais 2. E Z é B mais 2. Então você substitui agora X, Y, Z nesta equação. Portanto, se você me dissesse, se eu pedisse um problema desse, se você me dissesse assim, coloque, nesse caso aqui, né? Se fosse outro número lá, você tem que fazer de outro número. Mas nesse caso aqui. Coloque inicialmente 2 bolinhas em cada lugar. Perfeito. Sobraram 14 bolinhas para serem colocadas sem restrição nenhuma. Aí você diz, neste caso, o número de soluções é tanto. Eu tenho 14 bolinhas, 2 espaços, então fica 16. Perfeito. Eu aceito a sua solução. Tá ótimo. Certo? Se você fizer desse jeito que eu estou fazendo aqui agora, tá ótimo também. Se você fizer de outro jeito errado, aí não está muito ótimo, não. Mas, dependendo de como você fizer o raciocínio, a gente pode dar algumas coisas, certo? Mas, enfim. Portanto, x mais y mais z igual a 20 significa, a gente pode trocar o x e o yz aqui, né? O x por a mais 2, o y por b mais 2 e o z por, deveria ter um c, né? C mais 2. Fica a mais b mais c mais 6 igual a 20, que é a mesma coisa que a mais b mais c igual a 14. E agora, o a é maior ou igual a 0, o b é maior ou igual a 0 e o c é maior ou igual a 0. Então, agora está nas condições anteriores que a gente já tinha. Então, é só achar o número de soluções dessa equação aí, que a gente já sabia, tem 14 bolinhas, 2 espaços, então é 16. Escolhe 2, se você quiser. Perfeito? Está claro para todo mundo? Cujo número... Esse é o problema que está na lista, certo? Você não tinha chegado não, mas resolvi o problema da lista. E é porque os meus exemplos tinham acabado, eu disse, vou fazer meu exercício da lista. Mas não era tão difícil assim de fazer. Vocês acharam difícil? Acharam difícil? Não. Quer dizer, quando você olha a solução, parece mais fácil do que é, né, em geral, quando você vê a solução. Mas eu vou mudar e vou botar com outros valores lá. Vou botar um na lista desse tipo aí para vocês fazerem. Claro, né, tem que ter. O número de soluções é isso daí. Perfeito. Visto em dobro. Não, Deus me livre. Vou botar a lista é todos os exercícios do livro. Tá bom, pessoal. Tá bom. Não vou fazer nada mais não. Estão liberados aí 2 minutos antes. Tem mais 2 minutos de intervalo. 4h40, certo? 4h40 vocês voltam aí. Pô, sou muito bom, pô. Na prova eu não vou ser tão bom assim não, mas na aula eu sou bom.